Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia. E hoje nós vamos falar sobre o planeta Ketu. Bem, uma coisa que vocês devem ter em mente é que Rahu e Ketu são originalmente a mesma coisa, numa dimensão mística. Eles apontam para forças diferentes, mas originalmente eles são a mesma coisa, porque quando os deuses se reuniram para criar o universo, para criar a forma, o Senhor Vishnu lhes concedeu o néctar da imortalidade. E essa bebida era destinada aos deuses, mas havia essa serpente que era uma personificação de demônio ou uma personificação de Satã, que se colocou entre o Sol e a Lua, que são os dois luminares. O Sol representando o espírito e a Lua, a mente, representam a manifestação física da vida. Então, essa serpente se colocou entre os dois e bebericou do néctar, mas Vishnu havia percebido a façanha desse demônio e, como punição, lhe decepou a cabeça. Então, Rahu indica a cabeça e Ketu indica o corpo da serpente, mas existem outras definições na literatura astrológica mundial. Você vai ouvir dizer nó do ascendente, nó do descendente, nó do norte, nó do sul, cabeça do dragão, cauda do dragão, cabeça da serpente, cauda da serpente. São apenas variações para dizer exatamente a mesma coisa, porque a boca da serpente indica uma cabeça que está separada do seu coração, que está separada do seu estômago. Ela só come, ela só consome. Então, ela não consegue digerir aquilo que ingere. Então, ela representa extravagância, representa caos, destruição. E a cauda, que na verdade não é bem uma cauda, é o resto do corpo inteiro, que é a parte maior da serpente, é onde está o coração. Então, representa entrega total e absoluta, desprovida de maniqueísmos, desprovido de ambições ou de qualquer apego à matéria, de qualquer apego ao véu de Maia, à ilusão. Então, Ketu é o que nos leva para fora da ilusão de estar no plano material, a ilusão de Jamna. E Rahu é o que nos leva para dentro da ilusão da matéria. E os dois juntos representam eclipses em termos astronômicos. Eles representam eclipses. Se vocês assistiram os meus vídeos sobre os nodos lunares e eclipses, lá eu explico que a formação de Rahu e Ketu é indicada pela interseção
entre o plano da eclíptica da Terra em torno do Sol com a eclíptica da Lua em torno da Terra. Então, precisamos de 3 planetas para manifestar os eclipses. Nós precisamos do Sol, da Lua e da Terra. Na verdade, são 2 planetas e a Terra é onde a gente vai experimentar no plano físico. E Rahu e Ketu surgem dessa combinação, porque a alma é representada pelo Sol e a Lua é representada pela mente. Então, ela representa como nós vamos concretizar as coisas na perspectiva espiritual e na perspectiva mental, psicológica, como nós vamos atrás das coisas. Então, a samsara kármica representa o destino, representa criação, destruição. É o que a ideia da serpente denota. É a energia Kundalini, que é criada na base da nossa espinha e o que nós devemos desenvolver para controlar as expectativas da mente. E é na mente onde habitam o ego, é onde habitam as vaidades, é onde habita a Ahamkara, onde habita todas as coisas que nos distancia do conceito metafísico de Deus. E por nos distanciar de Deus, nós experimentamos a ilusão. E quando nós experimentamos a ilusão, ela em algum momento vai ser quebrada, porque ela é ilusão, ela é um véu que nos cega. E se vocês pensarem que serpentes são cegas da visão, a maioria delas elas são guiadas pela vibração sonora que a língua consegue captar. Então, a ilusão nos cega dentro das expectativas do mundo físico, de manas, mas em algum momento nós vamos ter essa ilusão revelada. Pode ser por uma experiência de morte, pode ser por uma experiência de perda, pode ser por uma experiência de mudança, caos. E se puxarmos a conotação simbólica da Bíblia, foi Satã quem se travestiu na forma de uma serpente e tentou Eva para comer a fruta da árvore proibida. Mas, na verdade, essa era a árvore que guardava a sabedoria do bem e do mal, do céu e do inferno. E quando ela mordeu a maçã, ela passou a maçã para Adão. E este pecado original é o que despertou a ira de Deus. Então eles foram expulsos do Éden. Eles foram expulsos do paraíso. Mas o que o Gênesis indica é que qualquer conhecimento, quando você reter aquele conhecimento daquilo que está escondido, você será expulso de algum paraíso. E serpentes indicam a sabedoria e normalmente nós tendemos a ter medos de serpente, de sarpa, pela associação bíblica com Satã.
mas serpentes são mais do que uma ameaça ao nosso bem-estar físico, porque é através das transformações que a evolução acontece. A evolução da alma acontece. E Ketu representa aquilo que é introvertido, aquilo que é, em um certo sentido, mal compreendido pelo senso comum. Algo que é considerado pela sociedade como nefasto, como algo que é rejeitado da sociedade. E isso, numa dimensão física, pode indicar pessoas que são excluídas da sociedade e que o senso comum não espera que dali vá nascer nada, que dali vão só ser pessoas fracassadas. E, eventualmente, elas mostram ter o máximo conhecimento sobre o universo, sobre Deus. Então, uma das maneiras que Ketu é conhecido na astrologia védica é como Chitra Gupta Atmane. E esse termo do sânscrito significa a alma que retém os registros secretos. A alma que retém, que detém o conhecimento daquilo que é escondido. Uma outra maneira que ele é conhecido é como Moksha Karka. É aquilo que vai te fornecer libertação. Então, na ideia dos nodos lunares, Ketu ele indica na astrologia ocidental o nodo sul, que é nesse movimento da Lua que sai da direção norte e declina e desce ou descende para a direção sul. Então é o que nos leva para fora da vida. É onde nós vamos ter perdas. Mas essas perdas não necessariamente são físicas. Elas podem ser metafóricas. E nós normalmente não buscamos a Deus quando ganhamos na loteria. E é o que Rahu indica. Indica ambições materiais. Então, quando nós ganhamos na loteria, nós não buscamos Deus. Nós buscamos Deus quando nós temos um diagnóstico de uma doença ou quando nós perdemos alguma coisa, ou quando nós temos uma transformação que não necessariamente agrada o ego. Então, Ketu é a representação de Deus. É o ponto mais espiritual do seu horóscopo inteiro. Mais espiritual até do que Júpiter. Então, é por isso que ele é chamado como Navagraha Yutaya. Significa aquele que detém, aquele que é feito dos 9 grahas, dos 9 planetas. Então, ele é a manifestação de todas as energias. Ele é o oceano onde todas as coisas são criadas, onde todas as coisas são geradas. Então ele representa aquilo que nós temos uma máxima capacidade de criação. É por isso que ele rege os 3 nakshatras, e vocês que estão me assistindo há algum tempo sabem que eu tenho uma relação muito forte com os nakshatras, que são o que falam comigo. E Ketu rege os 3 nakshatras que iniciam os terços.
Em astrologia védica nós temos os 27 nakshatras, ou as 27 mansões da lua, e 3/3, que representam uma passagem de cada evolução da alma. Ketu rege o nakshatra Ashwini, que se localiza entre 0 a 13 graus e 20 minutos de Áries. O nakshatra Maga, que se localiza entre 0 a 13 graus e 20 minutos de Leão. E Mula, que se localiza entre 0 a 13 graus e 20 minutos de Sagitário. E é interessante que o fogo representa o início, representa o impulso, representa a fé do espírito de se criar aquilo que a alma está buscando. Então, Ketu é o que nos põe na Terra. Ele é pura energia Pitta, ele é puro fogo. Por isso que ele é a sombra de Marte, ele é o reflexo obscuro de Marte e a sombra do signo de Escorpião. Ketu é o regente kármico de Escorpião, mas em astrologia védica ele não responde como o regente de nenhum planeta, de nenhuma constelação. Você deve analisar o dispositor da constelação em que Ketu se localiza no seu horóscopo. E Marte indica a guerra, indica a conquista, indica a sua força de vontade, indica onde você vai enfiar uma bandeira e falar: esse território eu colonizei, eu conquistei. Marte representa o seu instinto colonialista. E em astrologia védica, Ketu é conhecido como Divaja-Kritaye. E Divaja-Kritaye significa o criador da bandeira, o criador da flâmula, aquele que enfinca a bandeira em algum lugar e diz: esse território fui eu que conquistei. Mas existe um significado um pouco mais oculto nisso, porque Ketu representa o seu passado remoto, ele representa onde você esteve na sua última encarnação, o que você viveu e o que você experimentou como forma de consciência. E o que nessa encarnação você vai ter uma memória muito nítida daquela experiência. Você vai ter uma postura de concretude em relação àquilo que é. E se caso você não acredite em vidas passadas, pelo menos ainda, digo isso ainda porque as pessoas que estão chegando agora vêm do Ocidente e eu tô dialogando com ocidentais que ainda não estão familiarizados com o conceito de karma. Mas é possível chegar lá. A casa astrológica onde você tem Ketu, e para isso você precisa saber a cúspide do seu ascendente. E para você calcular a cúspide do ascendente, você precisa saber a hora exata que você nasceu. Do contrário, não vai ser possível você saber a casa astrológica onde Ketu se encontra. Essa casa indica a área da vida que é a mais concreta, sábia e infinitamente possível, mas ao mesmo tempo muito crítica, porque Ketu representa isso. Porque quando você tem muita sabedoria sobre alguma coisa, você tende a ser muito discriminativo. Você tende a separar o joio do trigo. E Ketu indica onde nós vamos criar de maneira
ilimitada àquilo que é. Então, se você tem Ketu na casa 11, você tem uma capacidade ilimitada de criar amigos, ganhos, sonhos e a capacidade de manifestar esses sonhos sem fim. Os 3 nakshatras regidos por Ketu, Ashwini, Maga e Mula, são da associação Trimurti Brahma, que da Divina Trindade representa a criação. Então, se você tem Ketu na casa 2, você vai ter uma capacidade ilimitada de fazer dinheiro. Ketu na casa 5, uma capacidade limitada de fazer filhos ou de se relacionar com crianças. Mas que você sempre sente que alguma coisa está faltando. Você vai sentir um senso de vazio, porque Ketu indica onde está um furo no seu mapa. E quando você entra nesse furo, ele indica abismos, ele indica o vácuo. Então, a casa onde Ketu está é uma casa que você vai percorrer longamente e desde muito cedo. Desde o momento em que você vem ao mundo e começa a ganhar consciência de identidade. Você vai percorrer aquela casa e você vai explorar ao máximo, como se você estivesse andando num corredor que é muito interessante no início. E à medida que você vai andando, pessoas daquela casa vão aparecendo, coisas, e você explora, você usa, você se embevece naquilo. E você continua correndo. E mais, aparecem mais pessoas, mais coisas. E você explora, continua. E aquele corredor não tem fim. Ele não tem fim. Ele é um buraco sem fundo. E em algum momento você começa a sentir uma angústia de que alguma coisa está faltando. Você começa a sentir uma sensação de cansaço, de estafa. Quanto mais você resolve as gestaltes daquela casa, mais novas gestaltes se abrem, que levam a novas gestaltes, e nada parece ter uma conclusão. Ketu representa a ausência de fronteiras. Ao mesmo tempo, ele representa muitas fronteiras. Ele representa coisas que são compactadas, que são críticas. Mas, à medida que você vai explorando, você vai dispersando energia. E você sente que você precisa abdicar ou renunciar àquilo no plano material. Porque você deve seguir o novo karma, o novo caminho que a alma está apontando. É aquilo que você é ignorante, aquilo que numa encarnação passada você não explorou, você não dedicou tempo ou dedicou consciência, que é a casa onde Rahu está apontando. E Ketu está num aspecto de oposição de 180 graus com o Rahu, que é o nó do norte. Então, eles nunca ficam em conjunção, em quadratura, sempre numa oposição exata de 180 graus. Então, se você tem Ketu na casa 10, você vai automaticamente ter Rahu na casa 4. Se você tem Ketu em Aquário, você vai ter Rahu em Leão. Serve para as constelações também. É onde está a sua dança kármica. É onde você vai constantemente tentar equilibrar. E você vai... Um é extremamente sábio, o outro é extremamente ignorante. Rahu é extremamente ignorante. Uma área extremamente explorada, extremamente densa, compactada,
visitada e a outra é completamente ignorante, completamente carente, completamente sedenta. Então, as casas astrológicas onde você tem Ketu e Rahu é o que você vai precisar constantemente agenciar. Isso não é uma coisa tanto do mundo físico, mas sim do mundo impalpável. Porque Ketu representa o passado e Rahu representa o futuro. Eles são os que causam eclipses no Sol e na Lua. Então, eclipses são aquilo que muda, transgride, destrói, transforma. E disso vem uma nova ordem daquilo que será. Então, Rahu e Ketu são onde os nossos destino vai ser revelado. Coisas concretas que Ketu indica. Ele representa vírus, bactérias, epidemias, pandemias. Durante um dasha, um período planetário de Ketu, é típico as pessoas morrerem. Ketu representa a morte, por isso que uma das maneiras que os indianos chamam ele é de Mritru Putraya. Mitru Putraya significa aquele que é filho da morte, mas não sempre é verdade. As pessoas podem passar pelo um dasha de Ketu e ter alguma forma outra de perda. E na casa astrológica onde você tiver Ketu, você vai ter uma dispersão de energia, você vai ter perdas, você vai ter fins, transformações muito intensas. E é a partir dos temas daquela casa que você vai se espiritualizar. Ketu na casa 11 indica perdas de amigos que vão te levar a se espiritualizar. Você vai buscar a amizade em Deus. Então, a casa astrológica, onde você tiver Ketu, a ilusão material daquilo que é será destruída. E uma vez que será destruída, você vai buscar Deus naquilo. Ketu na casa 1 indica que você vai ter uma perda de ego e você vai buscar Deus como sua máxima identidade. Ketu na casa 7, você vai ter constante trocas, perdas de relacionamento e você vai querer se casar com Deus. E esse é um processo que requer libertar-se de apegos do ego, libertar-se de armadilhas da mente. É interessante que quando você une a serpente novamente, porque elas pedem para você ter união novamente, ela em algum momento pode te morder, porque é exatamente isso que ocorre quando você decapita uma serpente. Ela ainda tem a boca funcionando e em algum momento ela ainda assim pode te morder, mas você vai precisar dominar a serpente. Então, é aprender a dominar a morte. E é isso que tem a ver com desenvolver a energia Kundalini. É você vencer a morte, vencer o medo das perdas. E a maneira como você vai vencer a morte é vivendo a morte. É vivendo uma forma de perda e aceitar a transformação e o que vem depois disso. Você vai se tornar invencível. Porque Rahu e Ketu representa a revelação de uma pequena encarnação diante da alma que é muito mais antiga e eterna. E Ketu vai ser quem vai te dar aquele estalo
E ele vai, através daquela casa, dizer para você, você não é isso. Eu não sou um astrólogo. Eu estou um astrólogo. Você não é homem ou mulher, você está homem ou mulher. Você não é rico ou pobre, você está rico ou pobre. É uma coisa do momento, revelada pelo Senhor Vishnu, através do Sol e da Lua, os luminares, que são a mão do tempo. Rahu e Ketu representam o futuro e o passado, respectivamente. Então são eles que indicam medos, porque nós temos medos do passado, porque ele causa nostalgia, e do futuro, porque ele causa angústia. Então, é por isso que a qualidade, ou a guna de Ketu é tamas, porque tamas causa medo. Mas o medo aqui é do passado, é o medo da morte, é o medo da transformação. Então, quando você consegue ligar a serpente, você descobre que o que você não conquistar aqui, em algum momento você vai voltar nessa samsara, se assim você desejar. Se assim a alma precisar voltar. Então, Ketu ensina a você que o que você não tem, em algum momento da samsara, do karma, você vai voltar. E o que você teve nessa encarnação, você numa próxima talvez não terá, porque é um eterno retorno. E aí quando a gente junta o rabo da serpente com a cabeça, e a cabeça morde novamente a cauda, é o símbolo do infinito. Ou quando a serpente faz o movimento de S. Todas as religiões têm essa simbologia, porque ela guarda a transformação e a destruição. E nada no universo se cria ou se perde, tudo se transforma. O universo não regride, a alma não deve regredir, mas sim evoluir. Então, Ketu, ele representa a sua máxima evolução no plano material. Ele é também, apesar disso, conhecido como a regência kármica de Escorpião. E pelo fato de Ketu representar Mritru Putraya, que significa o filho da morte, ele representa o que Escorpião é, e a casa 8 é a morte e aprender a não depender de desejos da carne para ser feliz. Então, é desapegar de desejos materiais para deixar a espiritualidade entrar, para deixar que os segredos, que os registros ocultos, a alma que detém os registros ocultos, possa ser revelada e você possa visualizar o mundo invisível. Porque uma vez que você perde o apego material na casa astrológica onde Ketu está, você vai descobrir o aspecto escondido, o aspecto inconsciente, o aspecto oculto, que não é, que está para além da consciência do véu de Maia, para além da consciência do senso comum. E é interessante que, apesar de que nós temos em astrologia védica a regência kármica de Escorpião como sendo de Ketu, Ketu não representa, ele não responde pela a regência de nenhuma casa, mas sim o dispositor. Então é muito importante você localizar a constelação em que Ketu se localiza, porque o regente daquela constelação vai ser o produtor da libertação, vai ser o Moksha Karka. Então, se você tem Ketu em Gêmeos, indica que vai ser
Mercúrio, o produtor da libertação, é onde você vai experimentar Deus. Se você tem Quetu em Aquário, vai ser Saturno. Então, o estado cósmico do dispositor de Quetu é muito importante, porque caso ele esteja apoiado por signo, vamos supor, você tem, no caso para quem tem Quetu em Aquário, você tem Saturno em Libra. Ora, Saturno está exaltado, então significa que você vai encontrar Deus na espiritualidade. Você vai conseguir renunciar em prol da verdade espiritual. Mas se Saturno estiver debilitado em Áries, talvez você desenvolva o lado nefasto, o lado realmente tamásico de Quetu, que é escapar na espiritualidade. E isso é completamente possível, porque algumas pessoas podem buscar a espiritualidade não para encontrar a verdade na espiritualidade, mas a espiritualidade como um ópio, como uma válvula de escape. E isso não é espiritualidade, isso é um vício. A pessoa poderia usar qualquer outra coisa para escapar à realidade, como videogame, ou drogas, ou sexo, qualquer outra coisa. Ela está usando a espiritualidade. Então, é muito importante você localizar o dispositor da constelação em que Quetu se encontra, porque a casa onde ele for significa que você vai renunciar àquela casa através dos assuntos da outra. Então, você tem, vamos supor que você tem Quetu em Gêmeos na casa 11 e Mercúrio está na casa 5. Indica que você vai renunciar às amizades, às pautas políticas, ganhos e sonhos pelos seus filhos, pela astrologia. Vai ser lá naquela casa onde você vai experimentar a forma de libertação, vai ser onde essa ponte está guiando. E é por isso que o conceito de exaltação e debilitação para Quetu, ele não funciona bem como nos outros planetas, porque ele não é um planeta, ele é um eclipse, ele é um planeta fantasma. Ele é a expressão absoluta da sombra. Então, ele pode representar fantasmas e atividade paranormal ou poltergeist. É típico em pessoas que, por exemplo, têm a Lua em conjunção com Quetu, ou Quetu forte na casa 8 ou na casa 12. Ele pode dar experiências mediúnicas, mas Quetu também representa coisas que não são reais. Coisas além. Então, por ele não ter uma forma física e sim fantasmagórica, o conceito de dignidade, de balas que são atribuídos aos outros planetas, os conceitos de avastas, não se aplicam a Quetu, certo? Então, assim, você vai ouvir Parashara dizer que Quetu tem exaltação em Escorpião e debilitação em Touro, mas o que realmente vai dizer o estado de manifestação vai ser, como eu falei para vocês, o dispositor daquela casa. É onde você vai experimentar aquilo. O que mais que eu poderia falar sobre Quetu? Quetu representa também encantadores de serpentes. Representa hipnose, representa muitas vezes desilusão, exclusão. Então, normalmente a casa astrológica onde você tem Quetu, aquela casa vai ser uma casa marginal. Ou os temas daquela casa vão ser marginais. Se você tem Quetu na 1, você se sente marginal. Quetu na 7, você se casa com uma pessoa marginalizada. Quetu na 4, a mãe é marginal. Quetu na 9, o pai é marginal. Não cabem nas expectativas sociais. Então, assim, são pessoas que vivem à margem.
ou você pode se sentir assim. Então, normalmente, quando você não é aceito no plano material, você vai buscar conforto, basicamente, no mundo espiritual. Então, é interessante constatar que o movimento de Ketu, assim como de Rahu, é sempre retrógrado. Eles sempre andam para trás. Eles sempre andam da direção oeste para leste. Ketu demora basicamente 18 anos e 6 meses para dar uma volta completa em torno do zodíaco. Então, ele fica 1 ano e 6 meses num signo, ou 18 meses. Então, você pode traçar a geração através do eixo nodal. As pessoas que nasceram nesse intervalo de 18 meses de você provavelmente vão ter temas parecidos no que diz respeito ao destino. Podem ter destinos parecidos que vão se revelar mais especificamente de acordo com a casa astrológica. A mesma coisa, um dasha ou um trânsito podem indicar também formas de dissolução. Então, quando o Ketu transita por uma casa, indica que você vai ter os temas daquela casa evacuados, drenados, perdidos de alguma maneira, transformados, bagunçados. O avatar de Ketu é Mina. E Mina é um peixinho muito indefeso, muito sensível, hipersensível, que desperta a piedade de todas as pessoas a qual ele se encontra. Tanto que Mina despertou a compaixão desse rei. E esse rei, quando viu esse peixinho, ele decidiu colocá-lo dentro de um aquário para que ele pudesse se desenvolver. E ele se desenvolveu dentro desse aquário ao ponto de ficar maior do que o aquário. Então o rei decidiu colocar numa banheira e continuou alimentando. Só que, eventualmente, o peixinho cresceu do tamanho de uma banheira e virou um peixão. Então, o rei ficou um pouco surpreso e falou assim, não, então nós vamos colocá-lo no lago do reino. Vamos passar esse peixe lá para o lago agora. Ele está ficando muito grande. E Mina foi levado para o lago e cresceu do tamanho do lago. E o rei ficou desesperado, sem saber o que fazer, porque não tinha mais nenhum lugar onde ele podia levar esse peixe, porque ele não parava de crescer, então ele estava crescendo em proporções gigantescas. Foi aí que este rei descobriu que aquele peixinho hipersensível era, na verdade, Mina. E Mina ansiava por muito mais do que um aquário. Ele queria o oceano inteiro para si. E então, Ketu é como se fosse este avatar de Mina. É onde nós teremos muita hipersensibilidade. Na casa astrológica onde você tem muita hipersensibilidade. Ketu na casa 3 ou na 11, irmão hipersensível. Ketu na 9, uma parceira hipersensível e que você vai querer ajudar e eventualmente aquilo vai te sugar, como exatamente sugou a energia deste rei. Então, você vai ter que aprender a deixar ir, aprender a ter compaixão, aprender a perdoar as mágoas, as ofensas, os devedores. Então, a casa astrológica onde
Ketu se localiza, aquela casa, você tem o poder do perdão. Você tem o poder da máxima compaixão. Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre Ketu. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia, esteja ligado e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!